Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, um bom dia. Também você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Também, com a graça de Deus, estamos em rede com a TV Evangelizar é Preciso, meus conterrâneos lá do Paraná. Não é? Deus abençoe, que alegria, né? Eu sou paranaense, então eu sou suspeito de dizer. Também ontem a Ângela Abdo me contava que nós estávamos em rede também com a TV Pai Eterno, não é, Ângela? Com a TV Novo Horizonte, isso, e também a Divino Pai Eterno Evangelizar ontem também, né? Que maravilha. Vem cá, vem cá. Se tiver um outro microfone, ou senão a gente partilha. Tem aqui com a Salete, isso. Por gentileza, Salete, traz aqui para mim. Diga-se de passagem, a Salete ficou muito bem de amarelo, não ficou, gente? Obrigada. E a camisa do Movimento das Mães. Pode passar isso. Bom. E a camisa da Salete é o lançamento da Canção Deixa... Nova. Olha, quem quiser, padre, é só ligar para cá e comprar. A Salete aqui. Não perde tempo. Além de ter muita unção, tem ainda camiseta bonita e um blazer bonito. Verdade. Que legal. Então, Ângela, obrigado, Salete. Filha, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma satisfação poder estar com vocês. Eu acho que desde quase quando eu fui ordenado padre, eu tenho acompanhado vocês com raras exceções, né? No Nacional, tenho estado aqui. Sempre no Nacional, nos estadual, mas acima de tudo no nosso coração. Obrigado. Sabe, padre, Obrigado. Eu estava até conversando com o Dom José Mário ali. O padre Evandro chegou aqui agora também, né, padre Evandro? O padre Evandro, nós estamos unidos à Canção Nova. Sim. Como que vocês me ajudaram no início dessa caminhada? Sim. Vocês foram o braço, porque eu não sabia nada. Eu não tinha espiritualidade suficiente para estar neste lugar. Salete, ela me acompanha de pertinho, ela me ajuda, ela vai no particular, ela exorta. Então, isso é muito bom. E hoje, o agradecimento a vocês e como a gente vai ampliando, né? Porque veio a TV Evangelizar, veio a TV Novo Horizonte, né? A TV Pai Eterno. E aí, padre, o nosso coração se enche de gratidão, porque quanto mais a gente partilha, mais a gente recebe. É verdade, Ângela. Obrigado pelo pão. Para nós da Canção Nova é um presente, né? Eu sou membro da Canção Nova e também trabalho na TV, né? Canção Nova internamente. É um presente nessa comunhão. Mas é interessante, onde a mãe está, a comunhão acontece. Tem um filho que não gosta do outro, um irmão meio assim, mas chega a mãe, todo mundo fica ali do lado da mãe, né? E acaba a comunhão na família, nas realidades acontecendo. Então, é o carisma de vocês, né? A comunhão vai acontecendo na família, eu dei o exemplo de irmãos na família, mas em todos os aspectos. A mãe, a presença da mãe é uma desculpa para que carismas diferentes se unam em prol desse objetivo belíssimo que é evangelizar. E eu até disse que senti falta do senhor no jantar, né? O Dom Vladimir e o Dom José Mário. Você não está insinuando que eu como muito, não, né? Olha o tamanho, olha o tamanho. Olha no tamanho tanto que o senhor come, não. Mãe gosta tanto de ver o filho comer que isso não é motivo. Sim. Mas foi ao redor da mesa, a gente jantando e rindo. Eu me senti como a mãe mesmo, que une carismas diferentes, porque tinha saletinos, tinha Canção Nova, tinha diocesanos, bispos do Sul, bispos daqui, e nós estamos juntos, partilhando pão e amizade. Obrigada ao senhor, obrigado, Salete, obrigado, Padre Evandro, pelo carinho, o abraço, mas, acima de tudo, pela exortação que vocês fazem, que vocês me ensinam a caminhar. Obrigado, Ângela. É um presente receber vocês. Quero aproveitar o ensejo, Ângela. Quero convidar Dom José Mário, não é? Dom José Mário. Para estar conosco. O senhor poderia, por gentileza, nos dar uma bênção no início dessa pregação? É sempre um presente, né? Receber um sacerdote, ainda mais um bispo. E eu dizia para ele, que bispo novo! Que bom ter o senhor aqui. É uma alegria para a Canção Nova recebê-lo, né? E eu não posso começar a dirigir essas palavras às mães sem a sua bênção, sem a sua oração aqui por nós. Padre, a minha presença aqui hoje representa a comissão da CNBB que acompanha os leigos do Brasil. Sim. E eu venho em nome de toda a comissão, do presidente, Dom Giovanni, trazer o abraço da igreja para vocês, de maneira carinhosa para todas as mães. E aqui é muito bom perceber que vocês, logo no comecinho, perceberam que essa ação e esse movimento de mães vinha do coração de Deus e discerniram e apoiaram
na hora certa. Sim. E por isso hoje está completando 10 aninhos, né? 10 belos anos de muitas bênçãos a muitos lares, a muitas famílias. Então, insisto que vocês se sintam acolhidos e abraçados por toda a igreja, de maneira muito especial, a Ângela e o movimento das mães, todas as mães que a gente percebe aqui, é o carinho de mãe, olham para a gente e fazem perguntas de mãe. É verdade. E olha... Chamou gente discreta. E, olha, eu tenho, a minha mãe já faleceu, já está no céu, eu tenho 2 mães no céu, mas todos nós gostamos de um pouco ser filho, e todos nós, ainda mais nós padres, É verdade. gostamos de ser cuidados também, porque às vezes a gente tem uma vida muito solitária. Então, um carinho materno que a gente vê que não tem maldade nenhuma, só tem o amor de mãe. Isso conforta a nossa alma e dá força para a gente continuar, né? Sem dúvida. Então, que bom que você está aqui. Então, eu quero dar essa bênção para vocês, para todas as mães, para toda essa família Canção Nova. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Trindade Santíssima, fonte da vida, da bênção, ilumina e abençoa toda a atividade deste dia. Ação evangelizadora da Canção Nova, das mães que dobram o joelho e oram por seus filhos. Olhai, Senhor, sobre todos e todas que nos acompanham agora pelos meios de comunicação. Conceda, pois, a bênção, porque vós sois Pai, sois Filho e sois o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom José. Agradeço. É um presente poder receber a sua bênção no início dessa palestra. E o Dom José bem sabe que o desafio é falar de algo tão rico, não é, Dom José? Também saúdo o padre Henrique, o padre Adeleon, né, que estão aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, né, que presente ter vocês. Eu estava dizendo, Dom José, melhor que ninguém, sabe o desafio que é para nós falar de algo tão grande, tão precioso, que é a Eucaristia, né? Às vezes parece que as palavras, os conceitos humanos da gente são muito pequenos, né? Muito limitados para expressar. E é verdade, não é? A Eucaristia é um tesouro fantástico. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? Tantos documentos lindos. Em especial, eu vou usar esse documento hoje, Ecclesia de Eucaristia, de São João Paulo II, documento lindo que fala sobre... desculpa, estou virando aqui, que fala sobre a Eucaristia, não é? Vou usar alguma coisa também do Sacramentum Caritatis, do Bento XVI, não é? E também, Ângela, eu não sei, cadê a Ângela? Não está aí, mas eu quero usar um outro livro também, viu, as mães aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro muito bom também sobre a Eucaristia, Ângela. Olha, eu vou usar esse livro aqui também na minha pregação. Não sei se vocês conhecem. É o livro do movimento, né? Eu tive a graça de fazer uma participação. Isso mesmo, tive a graça de fazer uma participação. A Ângela falou que conhece, viu? É o livro, mais novo livro, né, Ângela? Nesse ano da Eucaristia, nesse ano dedicado à Eucaristia, no movimento das mães que oram pelos filhos, eu tive a oportunidade de fazer uma modesta participação aqui, fazendo a relação, não é, da Sagrada Escritura, nos levando para a Eucaristia também, falando da Lexio Divina. Então, você pode encontrar esse livro no loja.cançãonova.com. E, olha o desafio. O tempo é curto, eu tenho tudo isso para falar, e também a citação da Escritura. João, capítulo 6, versículo do 46 ao 51. João, capítulo 6, versículo do 46 ao 51. São alguns poucos minutos que o padre tem aqui, mas eu tenho esse ofício de lutar para sintetizar todas essas realidades. E diga-se de passagem que sintetizar, falar pouco, é mais difícil do que falar muito, viu, gente? Quando você tem um assunto denso, profundo, riquíssimo, como a Eucaristia. Pois bem, vou ler a passagem do Evangelho que me foi proposta. Jesus dizendo, né, ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida.
Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Olha só que passagem linda, na qual explicitamente Jesus diz: eu sou o pão da vida, não é? Para o judeu era muito complexo e era visto até mesmo como uma heresia, né? Alguém dizer eu sou, porque era o nome de Deus. E Jesus disse: eu sou, e além de tudo, eu sou o pão do céu, o pão da vida, o pão que sacia a sede, a fome mais profunda da alma, do coração. E olha, lendo essa passagem, começando essa reflexão, eu me recordo da citação que está presente aqui na Eclésia de Eucarístia, da Lumen Gentium, número 11 do Concílio Vaticano II, que dizia que a Eucaristia é a fonte, não é, de tudo na vida da igreja. E é, ao mesmo tempo, o ápice, e é, ao mesmo tempo, o cume, não é? A Lumen Gentium, esse documento fantástico do Concílio Vaticano II, no número 11, diz que a igreja só é igreja se nela, preste atenção, tudo parte da Eucaristia. O que é a fonte? É aquilo que alimenta, é aquilo que dá condições de você fazer algo, não é? Às vezes a gente tem a expressão, né? Eu vou beber na fonte, padre, eu vou à fonte para saber melhor, né? A Lumen Gentium diz: a Eucaristia é a fonte. E, ao mesmo tempo, ela é o ápice, ela é o cume de todas as realidades na igreja. Mas, tendo lido essa passagem, que é tão fantástica, mas em virtude do pouco tempo que eu tenho, eu não vou ter condições de fazer uma análise mais profunda dessa citação, trazendo os vocábulos, trazendo tanto o contexto, mas tendo como ponto de partida essa passagem que eu li, eu quero já adentrar no tema, que é justamente a Eucaristia como fonte de cura. O padre Robert de Grandes, que falecido já, um grande sacerdote jesuíta americano, que tinha um ministério profundo de cura, que veio muitas vezes ao Brasil pregar retiros, né? Em especial mais na década de 90, também 80, ele tem um livro fantástico chamado A Cura pela Missa. E qual é o fundamento dessa nossa crença, de nós afirmarmos, filho, filha, que nós podemos ser curados na missa, pela Eucaristia? Veja bem, agora, usando a Eclésia de Eucarístia, no número 12, essa exortação, aliás, essa encíclica nos ensina o seguinte: a missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Ainda nos parágrafos subsequentes, com efeito, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Já afirmava em palavras expressivas São João Crisóstomo. Eu gosto demais quando São João Crisóstomo fala da Eucaristia, né? Ele tem catequeses fantásticas falando sobre a Eucaristia. São João Crisóstomo dizia: nós oferecemos sempre o mesmo cordeiro, e não um cordeiro hoje, outro amanhã, mas sempre o mesmo. Por esse motivo, o sacrifício é sempre um só. Também agora estamos a oferecer a mesma vítima que então foi oferecida e que jamais se exaurirá. Continuando aqui, número 17 ainda, a missa torna presente o sacrifício da cruz. Olha que bonito. Não é mais um, nem o multiplica. O que se repete é a celebração memorial, a exposição memorial, memorialis demonstratio, de modo que o único e definitivo sacrifício redentor de Cristo se atualiza incessantemente no tempo. O Concílio Vaticano II, não é, também corrobora essa compreensão, dizendo que, é interessante perceber o documento dizendo, o Catecismo também nos números 1382 e 1367 fala isso, o Concílio Vaticano II, que por que a missa tem o poder curativo? Porque nela, veja bem a palavra, se atualiza o sacrifício de Cristo. Em cada missa, não é um novo cordeiro que é ofertado, é o mesmo sacrifício. Em cada Eucaristia, veja bem, filho, filha, mãezinha querida, em cada Eucaristia, Jesus se entrega novamente na cruz e morre por nós.
Em cada sacrifício, em cada missa, Jesus se oferta ao Pai, oferta a si mesmo. Em cada sacrifício, Jesus é ofertado, cada missa. Então, por que a missa é um lugar de cura? Porque nela a redenção se atualiza. Em cada missa, o Cordeiro é ofertado novamente. E o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos ensina que é pelas chagas de Jesus que nós somos curados. É pela cruz de Jesus que nós somos curados, certo? Então, se na missa esse mesmo sacrifício se atualiza, se na missa esse mesmo sacrifício, esse mesmo sangue jorra novamente, então, por sua vez, nós estamos num lugar, num espaço de cura profunda, porque é pelas chagas, é pelos pregos, é pela entrega, é pela redenção de Cristo que nós somos curados. Em cada missa, como disse o documento que eu li, mãezinha querida, você que nos acompanha, não é um novo cordeiro, é o mesmo cordeiro ofertado. E você sabe, se a senhora não sabe, se você mãe não sabe, o padre ensina, que na missa, no sacrifício, Jesus tem 3 funções. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote que oferta ao Pai esse sacrifício. E ao mesmo tempo ele é o altar, porque nele o sacrifício é ofertado. E ao mesmo tempo ele é a oferta, porque ele é a oferta que é ofertada para perdoar os nossos pecados, para realizar essa união nossa com Deus, né? Então, em cada missa, Cristo se oferta, Cristo é ofertado e Cristo é o altar, o espaço no qual a oferta agradável ao Pai é feita. Então, a missa é um espaço fantástico. A Eucaristia, gente, nós precisamos cada vez mais amar mais a Eucaristia. Nós precisamos cada vez mais venerar a Eucaristia. Depois eu vou ler um texto de Santo Afonso Maria de Ligório, no qual ele fala sobre a importância desse amor à Eucaristia. Sabe, a mãe, em toda pessoa, mas já que eu estou num acampamento que ora, das mães que oram pelos filhos, toda mãe precisa ser eucarística. Precisa ter uma espiritualidade centrada na Eucaristia. Precisa entender a Eucaristia, a adoração, né, a devoção da adoração eucarística, mas, sobretudo, a participação na missa, mãezinha. Você precisa se realizar ali, você precisa se entregar ali, você precisa entender que a missa é um lugar de cura, porque nela o sacrifício de Cristo se atualiza. Nela, Cristo se oferta, é ofertado e é o altar no qual a oferta é oferecida ao Pai. Sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo, né? A missa precisa ser um espaço de cura para nós. Mas também, a missa precisa ser, mãe, um espaço de intercessão. Lá, quando eu morava na Canção Nova em São Paulo, eu fui responsável pela Canção Nova em São Paulo por muitos anos, sempre quando eu celebrava, presidia uma missa, não é? Tinha uma senhora, tinha uma situação difícil com seu filho nas drogas, né? Tadinho, o menino tinha sido internado já acho que umas 5, 6 vezes, na clínica de recuperação, mas ele usava mesmo drogas pesadas, chegou a usar crack. E tadinha aquela mãe, eu vi tanta luta dela, a intercessão, mas o bonito que ela chegava em mim depois de cada missa e falava: Padre, quando o Senhor levantou o cálice, eu dizia: Senhor, eu coloco o meu filho, acho que o nome do filho era Márcio, se eu não me engano. Senhor, eu coloco o Márcio dentro daquele cálice. Alcança o Márcio, ela dizia, né? Cura o Márcio, lava o Márcio com seu sangue. Claro que ela não falava alto ali, né, para não atrapalhar o ambiente, que é um momento de silêncio, é um momento de veneração também, apresentando ali o cálice consagrado. Mas eu achava bonito aquilo, porque ela entendeu, né? Claro, tadinha, sofrida, porque não é fácil você que é mãe ter um filho nessa situação, né? Mas ela entendeu que ali era um lugar de cura, que ali era um espaço de encontro com Cristo ressuscitado e ofertado, morrendo mais uma vez na cruz, mistério pascal acontecendo, se atualizando, né? Ela entendeu que ela tinha uma arma profunda para lutar, para auxiliá-la no combate de cada dia. E diga-se de passagem que a vida é sim um combate. A senhora sabe, você mãe sabe disso. A vida é um combate. Educar um filho hoje em dia é um combate, gente. São muitas as forças, são muitas as desinformações desse tempo que deformam os nossos filhos, que é o relativismo, sabe? Que querem roubar a compreensão da fé, o amor a Deus das nossas crianças, jovens, adolescentes, os vícios. Mas essa mãe me dava uma aula ali, sabe? Padre, eu coloco o Márcio toda a missa, quando o senhor levanta o cálice, eu mergulho o meu filho ali. Que atitude belíssima a ser encorajada, mãe, não é? Essa mãe entendeu que a missa é um lugar de cura, sabe?
Porque, mais uma vez eu digo, ali o sacrifício se atualiza. A missa é o lugar no qual a gente tem que derramar a nossa vida, as nossas dores. E é interessante que quando o padre Robert de Grandes apresentou, não é, a missa como um espaço de cura, ele foi meditando sobre cada um dos ritos, cada um dos momentos da missa. E diga de passagem que a missa, as partes da missa, os ritos, são riquíssimos, gente. Eu louvo a Deus, ontem eu ouvi a Ângela falando da catequese, do curso sobre a história da igreja, achei belíssimo, porque a gente tem que catequizar, levar a beleza da igreja, né, para o povo. É tão interessante, às vezes, nós que somos padres, eu quando fui recém-ordenado, né, o Dom José Mário com certeza já tem muito mais estrada, né, já viveu tanta coisa no seu tempo como sacerdote, também como bispo. Às vezes eu tinha medo, Dom José, de entregar assim, a riqueza. Falava assim, não, é muito conteúdo, né? Falar muito das catequeses de São João Crisóstomo, de Santo Agostinho. Claro, a gente não vai falar com elas como a gente fala no seminário, né? Mas eu fui percebendo que a gente tem sim que colocar essa beleza na mão do povo, né? Porque quando a pessoa entende, por exemplo, São João Crisóstomo, hoje eu citei uma catequese dele, tem outras belíssimas, quando uma mãe, uma pessoa simples, quando ela entende aquilo, ela fala, Padre do céu. Na hora ela quer até confessar, eu não amava a Eucaristia direito. A gente tem, não é, que colocar essa beleza. Então, louvado seja Deus, Ângela, por essa iniciativa, né? Levando as mães a conhecerem a história da igreja, a amarem, claro, conhecer os limites também. A igreja é composta por pessoas, apesar de ser um sacramento visível de salvação, né, para nós. Aconteceram limites, erros, mas é belíssima. Quanta gente morreu pela Eucaristia, né? Quantos santos, né, se santificaram por causa da Eucaristia, né? Você pega um São Pedro Julião Eymar, tantos outros mártires eucarísticos também, né? Lindo. Mas a gente precisa entender, como eu falava do livro do padre Robert de Grandes, esse grande pregador, né, ministro de cura, que ele foi explicando nesse livro que em cada parte da missa existe um caminho de cura para nós. Por exemplo, você começa a missa, o padre faz a acolhida, né, geralmente, tem ali as acolhidas mais usuais, mas o missal romano nos apresenta as outras opções. E depois daquela acolhida, nós vamos para o ato penitencial. E no ato penitencial, a gente tem a oportunidade do quê, filho, filha? Pedir perdão a Deus, reconhecer os nossos pecados. E hoje, haja vista que até as ciências modernas, a psicologia, entendeu que muitas vezes o que está na raiz das enfermidades psicológicas, emocionais, afetivas, são precisamente as mágoas, são precisamente as culpas dentro da gente, né? Então, o padre Robert de Grandes ia dizendo que no ato penitencial, por exemplo, você pode pedir perdão com sinceridade a Deus, né? Que Deus ouve, o Senhor tem de piedade, que é apresentado ali. O problema é que, às vezes, a gente participa da missa de maneira muito automática, né, gente? Eu já sei o que o padre vai fazer, agora vai pedir perdão, depois vai louvar a Deus, né, no glória, depois vem a oração, a gente não presta atenção. Então, o padre Robert de Grandes dizia que o ato penitencial é um momento de cura das culpas, de libertação do pecado, que adoece a nossa alma, né? Santo Agostinho dizia que se o nariz da nossa alma estivesse bom, a gente sentiria como fedem os nossos pecados. Olha só que forte isso. Então, ali no ato penitencial é um momento de cura das culpas, é um momento de reassumir a misericórdia de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, doentes na alma, porque se sentem sempre culpadas. Eu escrevi isso no meu livro Curar-se para Ser Feliz, que a culpa é uma das grandes feridas emocionais, né? Que faz o ser humano se autocensurar, se autossabotar. Então, o padre de Grandes dizia, o ato penitencial é um momento de cura das culpas. Depois nós vamos para o glória. Glória é também um momento de você reconhecer a misericórdia de Deus e a ação de Deus na história, né? O hino de louvor. Você reconhece o que Deus faz, Pai, Filho e Espírito Santo. E diga-se de passagem que muitas vezes, filho, filha, querida mãe, o que nos adoece, o que nos entristece, é que hoje é provado até cientificamente, né, que o que é negativo chama mais atenção do que aquilo que é positivo. Por que esses jornais enfatizam? Tem jornal, telejornal, que se você torcer a televisão depois que ele passa, sai 7 litros de sangue, né? Porque é só morte, é só desgraça. Mas por quê? Porque o negativo chama mais atenção. Existe uma pesquisa, né? Aquilo que é chamado de cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga, né? Debaixo ali do córtex neofrontal, aquela parte mais
primitiva, ela é ativada pelo medo, pelo negativo. O negativo chama mais atenção, prende mais a nossa atenção. Mas no hino de louvor, a gente é convidado a deixar de olhar para aquilo que é negativo. A gente, filho, filha, nós somos convidados a deixar de olhar somente para o que deu errado e olhamos para Deus. Reconhecemos a glória de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus continua trabalhando na história, não obstante os meus sofrimentos, meus problemas. Deus age, Deus é fiel. E depois, na oração da coleta, dizia o padre de Grandes, o padre recebe, né, as dores, as lutas, os pedidos e oferta ao Pai. Né? Só o presidente da celebração faz essa oração da coleta, né, o primeiro oremos. Depois, acontece a liturgia da palavra. Gente, é um momento profundo de cura a liturgia da palavra. Por quê? Porque ouvir a Deus nos cura. Foi essa a minha contribuição aqui nesse livro do Movimento, Eucaristia, Caminho Seguro para o Céu. Foi essa justamente a minha contribuição. Por quê? Porque ouvir a Deus nos cura. Shema Israel. Escuta Israel. Né? Todas as vezes que nós, com sinceridade, filho, filha, paramos para ouvir a Deus, para nos deixar interpelar, conduzir, questionar pela palavra, uma cura está acontecendo dentro de nós. E é claro, não é uma coisa mágica, eu li um versículo do Salmo 90 e fui curado. Não, é um relacionamento. A mãe do movimento das mães que oram pelos filhos precisa ter contato diário com a palavra. Foi isso que eu escrevi aqui no livro do Movimento. Contato diário com a palavra. Precisa se deixar questionar pela palavra, sabe? A liturgia da palavra é um momento de cura. Depois vamos para a homilia, que é um momento da explicação, né, da contextualização. O sacerdote ali, homilia quer dizer conversa familiar, né? O sacerdote traz o texto e o contexto. É um momento também de cura, porque o povo se perde por falta de conhecimento, diziam os profetas. Ali a gente vai, oxalá nós sacerdotes consigamos isso, né? Explicar com maestria, fazer as pessoas entrarem no mistério ali expresso pelas leituras, tanto a primeira leitura como o Salmo, que é uma resposta à primeira leitura, tanto a segunda leitura e, sobretudo, o Evangelho. E o padre de Grandes também continua explicando nesse belíssimo livro, e aqui também no livro do Movimento tem essa explicação, que depois a gente vai para o ofertório, ofertando no altar a Deus as nossas lutas, o fruto do nosso trabalho, do esforço humano, não é? As nossas labutas. E ofertar-se a Deus, orar entregando-se a Deus, é um momento de cura também, né? A oração dos fiéis é um momento de cura, porque ali nós deixamos de olhar só para o nosso umbigo e começamos a rezar pelos outros, pelas necessidades da igreja, né? O creio é um momento de cura das nossas incredulidades, das nossas dúvidas de fé. Talvez você, a senhora mãezinha, esteja hoje com crise de fé, porque, padre, eu perdi o meu filho que morreu nessa pandemia. Padre, eu estou vivendo uma situação tão difícil com meu marido, eu estou vivendo um problema financeiro, padre. A nossa fé que entra em crise, né? No creio é um momento de cura da minha fé. Eu professo, eu creio em Deus Pai. Eu creio na igreja. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio no amor de Deus. E depois se sucede a oração eucarística. É um milagre que acontece ali. Mais uma vez, o Espírito Santo vem sobre os dons do pão e do vinho, oferta humana, e os transforma, a transubstanciação, né? E é claro, se eu tivesse mais tempo, eu explicaria melhor as riquezas, as especificidades do prefácio, das antigas orações eucarísticas. Por exemplo, a oração eucarística 2 foi composta por Hipólito de Roma, do século II para o século III. Que riqueza, gente! A igreja reza assim, da mesma forma, em todos os lugares do mundo, por séculos. Na oração eucarística, é uma oração completa. A gente reza pela igreja, nós rezamos pelos falecidos, nós pedimos a intercessão dos santos, depois com a doxologia, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Só o presidente deve fazer, né? Só o padre ou o bispo que preside, ou o papa, enfim. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. É o perfeito louvor pelo sacrifício de Cristo no Espírito ao Pai, não é? Depois a gente reza o Pai Nosso. O Pai Nosso é um momento de cura também. A gente resgata ali a nossa consciência da nossa filiação. Toda mãe, antes de ser mãe, é filha, tá? Não se esqueça que você é filha. Antes de ser mamãe, né?
Você é filha do Pai, você pode descansar nele. Talvez você, mamãe, você mãe, tão cansada hoje, né? Tantas lutas, né, filha? Ai, padre, se o senhor soubesse. Padre, se o senhor soubesse as batalhas para manter essa casa. Às vezes você, mãe, mulher, se sentindo sozinha, né? Teu marido não quer saber, os teus filhos trancados no quarto. Você que passou por tantas lutas, na depressão, ou se sentindo sozinha, feia, não amada, não vista, carente. Você tem pai, tá? Deus é teu pai, é um pai bom, mãe, que ama você, que quer curar as feridas do teu coração. Sabe aquelas feridas mais profundas, quando você queria ser amada e não foi, queria ser compreendida e não foi, queria ser auxiliada por alguém e não foi. Você, mãe, que tem um filho morando em outro país, que se sente desprezada, sozinha. Você, mãe, que por causa dessa pandemia está fechada em casa, sem o contato muito com os filhos e netos, se sentindo carente. Você, mãe, que caiu nessa depressão. Você, mãe, que chora a morte de um filho, que está na viuvez, que é idosa e não consegue mais fazer o que a senhora gostaria de fazer. Você tem pai. Hoje o pai está se inclinando até você para te levantar com o amor dele, né? Pai nosso. Depois temos a oração ali sacerdotal, que é uma oração de libertação, né? O padre Rufus, o grande exorcista que veio por muitos anos pregar na Canção Nova, dizia isso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Momento de libertação. Depois, nós somos curados pela paz que o Cristo nos dá, né? Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Talvez a senhora, com o coração atribulado, esse é o momento ali, nessa oração, de pedir: Senhor, dá-me a tua paz, acalma minha mente que não para mais. É se colocar na missa com essa postura de quem quer ser curado, de quem quer ter uma experiência pessoal com Cristo, mais uma vez em cada Eucaristia. Sabe? Senhora cansada, nesse transtorno de ansiedade, a sua mente não para mais, né? Depois a comunhão é o alimento, né, que nos preenche, é o pão vivo que desceu do céu, como nós lemos aqui em João 6. Depois a ação de graças, que é muito importante também, porque depois da comunhão, o corpo, as espécies eucarísticas permanecem em nós por aproximadamente 10, 15 minutos, então a ação de graças é importante. Não é comungar e já ficar conversando, mexendo no celular, não. É importante viver nessa ação de graças. Eu sei, gente, que a gente está na pandemia, muita gente privada ainda de ir à missa, né? Eu sei que em muitos lugares as igrejas ainda estão fechadas. Aqui, o nosso santuário abrindo hoje, né? Depois de um tempo fechado. Mas não é porque a igreja está fechada que nós, padres, vamos deixar de falar da Eucaristia, de falar do valor, de falar como a gente deve viver, de ensinar sobre, né? Eu estou ensinando para que o teu amor pela Eucaristia aumente infinitamente mais. Eu estou ensinando para que quando você tiver a possibilidade de retornar em loco, né, à igreja, você o faça com cada vez mais interesse, compreensão, vontade, sabe, consciência, né? Então, depois da ação de graça, um momento de cura interior também, de cura das feridas pela presença eucarística de Jesus dentro de nós, um momento de adoração também, né? Nós reconhecermos: obrigado, Senhor. O Senhor está vivo dentro de mim nesse momento. Depois temos a oração final, pós-comunhão, e a bênção, né? O envio. Vá para casa, mãe, continue a sua missão. Mas a Eucaristia, gente, nós precisamos deixar que a Eucaristia nos cristifique, né? Nos deifique, como diziam os padres orientais, né? Esse processo de deificação. Em cada comunhão eu tenho que deixar um pouquinho de mim aos pés da cruz e levar mais um pouquinho de Cristo, né? Em cada comunhão eu preciso ter esse desejo de me eucaristizar. O que é eucaristizar-se? A palavra Eucaristia, eucaristós, do grego, quer dizer ação de graças, né? Eu preciso, vivendo essa espiritualidade como uma mãe eucarística, eu preciso me tornar ação de graças. A minha vida tem que ser uma ação de graças. As pessoas que me olharem nas minhas labutas diárias como mãe, como esposa, precisam ver: nossa, a vida daquela mãe dá graças a Deus. É um louvor humano, ambulante a Deus, né? A Eucaristia também deve nos levar a ser alimento, não é? Como dizia Santo Inácio de Antioquia, né? Quando ele foi ser martirizado, ele disse: olha,
Eu não vou negar Jesus. Assim como o pão é triturado para se tornar alimento na Eucaristia, eu quero ser triturado aqui pelo martírio para me tornar alimento para os outros, para a fé dos outros, né? A mãe eucaristizada precisa se tornar alimento, né, para a fé dos filhos, da família. Não é que você, mãe, não vai ter momentos de dor, de angústia, não é isso. Faz parte. Mas o seu testemunho dentro de casa, a sua paciência, a sua compaixão, a sua intercessão, precisa ser alimento para a fé daquele filho, daquele neto, daquele familiar, daquele marido que não crê. Peça ao Senhor a graça de ser um testemunho. E olha, eu quero, encerrando, meu tempo já está quase acabando, dizer que a Eucaristia precisa te tornar uma mulher mais equilibrada, uma mãe que ama sem possuir, uma mãe que intercede mais, que é mais resiliente. Eu escrevi esse livro aqui, mãe, que eu hiperindico, meu último livro, que se chama, acho que o Elias está pegando aqui, Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. É um livro de formação e de cura profunda interior para os homens. E eu hiperindico esse livro para você, mãe, porque você que é mãe de menino, de homem, mas também você casada, você lidando com netos, porque esse livro, ele ensina muito, eu estou entortando aqui o livro, né? Ele ensina muito como o papel da mãe influencia a vida do filho homem. Eu fiquei admirado. E se a mãe não for equilibrada, se a mãe não for eucaristizada, se a mãe não for curada, ela atrapalha muito o processo de formação do filho homem. Eu coloquei aqui na página 190 do livro Curar e Restaurar o Masculino, que você encontra também no loja.cançãonova.com, o relato de um livro do Henry Cloud e do John Townsend, chamado The Mom Factor, que é o fator mãe, né? Que eles falam como que o papel da mãe, sobretudo na infância do homem, molda, né, os relacionamentos que ele vai ter lá na frente. E que se a mãe não for eucaristizada, curada, equilibrada na infância, muito possivelmente o menino vai crescer com um padrão patológico, doente de relacionamento. Você já percebeu que é muito comum, por exemplo, o filho que tem uma mãe muito controladora, muito doente, assim, desequilibrada, na grande maioria das vezes ele procura uma esposa quase 100% semelhante, né? Casa com uma outra general, né? E, encerrando, o Henry Cloud e o John Townsend, no The Mom Factor, o fator mãe, eles colocaram aqui 5 ou 6, eu vou vendo aqui, acho que são 6 tipos de mãe que prejudicam demais a construção do filho como homem, como pessoa, né? E que precisam se eucaristizar, se curar, se equilibrar de dentro para fora a partir do encontro com a Eucaristia. O primeiro tipo de mãe muito tóxica para a formação do filho é a chamada mãe fantasma, ou seja, é aquela que é distante, ausente, aquela que é emocionalmente inacessível, coloquei aqui no livro Curar e Restaurar o Masculino, que é caracterizada por um autocontrole constante, que torna impossível estabelecer um vínculo com ela. Ela experimenta mudanças de humor frequentes, né? O que leva o filho a ter medo de confiar nela. Ela está tão envolvida nos seus próprios problemas que se afasta do seu filho, e o seu filho não tem como aprofundar o vínculo com a mãe, né? A mãe fantasma. Como resultado, quando adulto, ele é incapaz de desenvolver relacionamentos íntimos e profundos com os outros. O segundo tipo tóxico de mãe é a mãe boneca da China. Olha o termo que ele colocou, né? Que não sabe lidar com as situações desagradáveis. Ela não consegue lidar com seus problemas e se sente sobrecarregada com aquilo que a criança traz. Como resultado, a criança não aprende a lidar com as próprias emoções e, quando adulto, é impotente de lidar com sentimentos de raiva, tristeza ou medo, ficando emocionalmente limitado. Terceiro tipo de mãe tóxico é aquela mãe controladora, é aquela que diz que, independente da idade do filho, somente ela e só ela sabe o que é melhor. O filho pode ter 60 anos, né? Impedindo que o filho cresça como pessoa, ele não tem como crescer. Elas criam uma sensação de culpa nos filhos, quando adultos, e quando eles tentam se tornar independentes e, além do controle dela, ela surta, né? E tem comportamento que usa a indiferença, a chantagem emocional, a raiva ou a hostilidade. Quarto tipo nocivo de mãe, que precisa ser curada, equilibrada de dentro, a partir de dentro pela espiritualidade eucarística, é a mãe troféu. É aquela que precisa de uma constante audiência, uma apreciação. Ela quer ser sempre o centro das emoções, das atenções, aliás, e muitas vezes usa o seu filho nesse sentido, fazendo que ele seja um troféu para ela, né? Então, o filho tem que sempre fazer
O orgulho da mãe. Tem que sempre corresponder às expectativas, tem que sempre ser um motivo para ela se orgulhar, tem que sempre corresponder às expectativas de todos. Então, quando essa pessoa cresce, ela tem muita dificuldade de ser ela, porque ela está sempre buscando agradar e corresponder às expectativas. E isso faz com que a pessoa gaste uma energia emocional profunda, gente. Entra numa crise, né? Até em depressão, às vezes. Quinto, penúltimo tipo de mãe nocivo é a mãe chefe. É aquela, né? Eu sou a sua mãe, você é o meu bebê. Ela nunca permite também que o filho cresça. E quando adulto, o filho tem costuma ter relações difíceis com os colegas, porque não se aprenderam a se relacionar com os outros. Não aprenderam, aliás, a se relacionar com os outros como iguais e parceiros, né? Eles permanecem sempre num papel de criança, se sentem inferiores, são incapazes de tomar decisões maduras, né? E o último tipo, já encerrando, que o meu tempo já passou até algum minutinho, é o mãe American Express, eles falaram aqui, que é aquela mãe que não deixa os seus filhos se afastarem psicologicamente dela. Ela impõe, metaforicamente, o antigo lema da American Express, ele está dizendo. Não saia de casa sem ele. Ou seja, ela tenta manter um relacionamento mãe-filho, mesmo padrão de criança, para sempre, né? O cara é adulto, e quando o menino se torna adulto, mãe, o relacionamento tem que mudar. É mais uma amizade, claro, do que aquela dependência, né, própria da fase infantil, né? Quando adulto, eles idealizam sua mãe e, por outro, lutam por um lado, eles idealizam muito a mãe, querem sempre estar perto, e, por outro lado, eles vivem a crise de lutar pela independência da mãe, né? E eles transferem essa luta por independência para outros relacionamentos. Aí eles casam, a mulher pede uma coisa, ele já surta e estoura desproporcionalmente com a mulher, porque ele interpreta que a mulher está agindo igual a mãe, né, para sufocá-lo como a mãe fez a vida inteira. Mas a mulher não está fazendo isso. Aí ele tem que entender. Ela não é minha mãe. Minha esposa não é minha mãe. Não é? Ela não está me dominando como a minha mãe fez a vida inteira. Mas são os tipos de mãe. Eu falei bem rapidinho, mas você pode encontrar no livro Curar e Restaurar o Masculino. Sobretudo você, mãe, isso é muito importante, essa formação, para entender como funciona o homem, que é diferente da mulher, como bem formar um menino, estimular-o para o bem. Enfim, é isso. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as mamães que nos acompanham. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa mãe, cura o coração dessa mãe ferida, porque perdeu o filho. Conforta essa mãe que está vivendo luto. Conforta esse pai, Senhor, que está vivendo luto. Cura o coração dessa mãe e desse pai, Senhor, que está sofrendo a perda do filho. Consola essa mãe que tem o filho nas drogas, Senhor, que tem o filho preso. Essa mãe que se sente rejeitada, desprezada pelos filhos, que moram longe, que não a visitam, que foi privada da convivência com filhos e netos por causa da pandemia. Liberta essa mãe, Senhor, na depressão, na ansiedade, no vício, no pecado. Cura o coração dessa mãe que se sente sozinha, julgada, não vista, não amada. Cura o coração dessa mãe da mágoa. Pela Eucaristia, Senhor, pelo mistério da Tua presença real na Eucaristia. Cura agora, Senhor, o nosso coração. Cura agora o coração das mães. Pelo mistério, Jesus, da Tua presença real na Eucaristia. Cura agora o coração, a mente, a alma, o corpo das mães. Eu rezo agora, Jesus, pelas mães doentes, pelas mães que contraíram o Covid-19, pelas mães desequilibradas que reproduzem esses estilos e papéis tóxicos que eu falei aqui, Senhor, esses tipos tóxicos, patológicos de maternidade. Cura essas mães que reproduzem esses arquétipos, esses modelos. Liberta-as, Senhor, cura-as. Equilibra essa mãe de dentro para fora. Cura da carência, do excesso. Dê a ela sabedoria, sensatez. Vem, Espírito Santo, levanta as mães caídas. Cura as mães feridas. Alegra as mães tristes. Consola as mães que perderam. Espírito Santo, batiza-nos e encha-nos agora. Batiza as mães, Espírito Santo. Batiza os pais. Batiza as nossas famílias, todos nós. Encha-nos, Espírito Santo. Abra a nossa inteligência para compreender o mistério de Deus. Dá-nos as virtudes da fé, da esperança, da caridade. Nos levanta, Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, mãe, pai, sobre a tua família, tuas intenções e o teu coração. E permaneça para sempre, te enchendo de fé, esperança, amor, sobretudo pela Eucaristia. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.